Quando a solução só pode ser encontrada em Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Os que encontraram, digam amém. Houve um homem de Ramateim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Ali, ou Eli, ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, dava do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. Ele dava uma parte maior. A Ana, porém, dava uma porção, porque ele amava. Em algumas Bíblias diz que dava porção dupla. Em outras Bíblias diz que Penina tinha quinhões. Enfim, não importa a versão que você tenha. Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava. Pelo que Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito.
e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei, para que todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a voz. Eli teve por embriagada. E ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta o vinho de ti. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse Ana: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Repitam comigo, diga aí: o seu semblante não era mais triste. Você conhece a história de Ana. Você já leu a história de Ana? Conhece? Mas nesta noite eu quero lhe trazer diversos detalhes que esse texto revela. E talvez você não tenha atentado. E eu quero que você passeie nesta noite no texto comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Porque Deus há de trazer nesta noite uma revelação extraordinária da sua palavra para a sua vida, e nós vamos entender quando e por que as situações que só Deus pode solucioná-los. Amém? Quero trazer algumas informações iniciais para a sua vida. Primeiro, o significado de Ana. Ana é uma palavra hebraica, um nome hebraico, que se pronuncia Anoá e significa graça. Uma mulher sofrida que tanto gostaria de obter a graça de Deus e lutou por essa graça.
recorreu ao Senhor, para que o Senhor agraciasse, e foi bem-sucedida em ter recorrido ao Senhor. O seu marido, Elcana, significa possessão de Deus. E a terceira personagem importante do texto é Penina. Não temos só esses três personagens, mas são os três personagens importantes do texto. É Penina. E Penina significa pérola, coral, pedra preciosa. Já sabe, já dá para entender porque a rival de Ana a insultava tanto. De acordo com o significado do seu nome, ela era uma pedra preciosa, uma pérola. E Ana, uma pessoa que, apesar de ter o seu nome como significado graça, era dependente da graça de Deus. Porque Ana tinha amargura de alma? Precisamos entender isso. Quem foi que revelou que Ana tinha amargura de alma? Ela mesma. Ela mesma abriu a sua boca e falou para o sacerdote que ela estava amargurada. A sua alma estava amargurada. Entendam uma coisa. A ferida, não quero falar de ferida na pele, uma lesão cutânea, mas quero falar de feridas interior. As feridas interior, elas trazem mágoas. A mágoa atrai a ira, o ódio. Entendam? As feridas atraem, é um campo saliente para as mágoas. A mágoa traz raiva, ódio e, por fim, amargura. Ana vivia cheia de raiva, cheia de ódio, amargurada. Entende? Quantos estão entendendo? Diga amém. Nada mais é do que uma doença da alma. O quê? A amargura. A amargura é uma doença da alma, nociva, e cresce. A medicina fala que existem diversas enfermidades que agem silenciosamente. A ciência fala, existem doenças que agem silenciosamente. Assim é a mágoa. É uma doença da alma que age silenciosamente. Não leva a pessoa aos ataques, não leva a pessoa a convulsões, mas silenciosamente vai matando e causando
diversas enfermidades no corpo. Ouça-me, preste atenção. Ela provoca, ela quem? A mágoa. Ela provoca a quebra de relacionamentos. Se você estiver magoado comigo, ou eu estiver magoado com você, a primeira coisa que a mágoa consegue fazer é quebrar o nosso relacionamento. Alguém me ouve? Amém. Preste atenção. Aqui não é mais uma mensagem bonita para você admirar. Aqui é uma palavra de cura para a sua vida. Amém? É uma palavra de cura para a sua vida. Então observe bastante isso. Ela provoca, a mágoa, a quebra de relacionamentos. A mágoa tem uma visão distorcida da vida. Uma pessoa magoada, ferida, ressentida, ela não consegue ver a vida com bons olhos. Ela não tem a visão perfeita da vida. Ela compromete, inclusive, o relacionamento com Deus. Uma pessoa demasiadamente magoada, além dela ter os seus relacionamentos cancelados, impedidos, ou até mesmo com barreiras, a pessoa magoada também não tem um bom relacionamento com Deus. Ela está magoada, irada, ressentida. E por muitas vezes, aquele que se encontra magoado, ele culpa Deus. Deus passa a ser culpado das suas amarguras. E aí o que é que acontece com o magoado? Passa a se sentir sozinho, esquecido pelo próprio Deus. Nós encontramos Ana dizendo: se o Senhor se lembrar de mim. Ela estava ressentida até com Deus. Se o Senhor se lembrar de mim. Uma pessoa magoada, ela atribui toda a sua amargura até a Deus. A amargura nos leva a uma estrada tomada pela escuridão. Uma estrada de escuridão em todas as áreas de nossas vidas. Não encontramos luz. Não encontramos luz em nenhuma área por causa da mágoa. Nos tornamos prisioneiros de quem? De nós mesmos. Quando estamos magoados, somos reféns de nós mesmos. A vida fica pesada e dura demais. E não conseguimos ver nada de bom em nada. Alguém me ouve? Não conseguimos ver nada de bom em nada. Nem um culto como esse não é atraente para quem está doente, para quem está ferido. Mas se você chegou aqui, nesse estado, você chegou no lugar certo. Porque nesta noite Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, tem cura
tem libertação para nós todos. Você crê nisso? As amarguras de Ana era devido a duas situações. Porque Ana estava amargurada. O que é que levava Ana a estar amargurada? Repete comigo, diga, não ter filhos. Você pode repetir sozinho? E ter ao seu lado uma rival. Estes eram os dois motivos que levavam Ana a estar, a viver amargurada. Não sabemos o tempo que durou esta amargura na vida de Ana, mas sabemos os porquês. A Bíblia é maravilhosa. Ela nos revela os porquês da amargura de Ana. Porque Ana estava tão amargurada? Primeiro, Ana era estéril. Hoje, não é motivo de ninguém viver amargurado por não ter um filho. Hoje pode-se ter uma gravidez assistida e pode até mesmo gerar um filho. Muitos optam em não ter filhos. Mas a coisa mais importante para o tempo de Ana era ter filhos. No tempo de Ana, a coisa mais importante para uma mulher era ter filho, era ser mãe, era dar luz. E de preferência a meninos, filhos do sexo masculino, porque era um orgulho da família gerar 1, 2, 3 filhos, menino, homem, e eles fazerem parte do exército de Israel. E a mulher que não gerasse filho, ela era apontada como amaldiçoada. Preste bastante atenção. Não ter filho era considerado uma maldição, porque o exército de Israel precisava de seres humanos do sexo masculino para fazer parte do exército. Mas por quê? Deus foi a única solução para Ana. Por quê? Porque no versículo 5, diz o motivo exato porque Ana era estéril. É aí na Bíblia que você vai encontrar. É aí na Bíblia, não é na sua imaginação e nem na minha. Aí diz o motivo. Alguém gostaria de ler em voz alta? Se alguém quer ler em voz alta, leia o versículo 5. De onde vinha aquela maldição? De Deus. Por que Ana não engravidava?
Porque Deus não queria que ela engravidasse. Amém? Nem tudo que nos acontece, olhe para mim, preste atenção, ligue a sua mente na mensagem. Não ligue a sua mente em nada. Pode passar o que for aí na frente dos seus olhos, mas se realize na palavra. Nem tudo que nos acontece é do diabo. Existem coisas que Deus coloca e só Ele pode tirar. Alguém está entendendo? Existem coisas que Deus coloca e só Ele pode tirar. Só Ele é a solução. Eu não sei quantas vezes você leu esse texto. Eu não sei quantas vezes você parou para meditar nisso. Mas a realidade é esta. Ana não tinha filhos porque Deus tinha cerrado a sua madre. Não foi anticoncepcionais, não foi chá abortivos ou chá de controle de natalidade. Não foi um procedimento como a colocação de um DIU ou outro preservativo para evitar a gravidez. Não foi nada da modernidade que nós temos, como, por exemplo, uma injeção para não ter filho. Não foram essas coisas. Foi Deus. Encare a realidade. Olhe para mim e abra os olhos. Olhe para mim. Não baixe a cabeça não, porque a sua mente vai para outro lugar. E eu não quero perder o meu tempo pregando a palavra e você não entender. Então, olhe para mim. Atente. Põe a sua mente no que você está ouvindo. Amém? Há coisas que só Deus vai tirar da sua vida. Você entende? Você pode ir para psicólogos, psicanalistas, analistas. Você pode ir para onde você quiser. Se aquilo está na sua vida, para tratar a sua vida, e foi colocado por Deus, só Deus vai tirar. Você entendeu? Seja na área qual for. Seja na área qual for. Por isso que eu trago para o seu coração é quando a solução só pode ser encontrada em Deus. A solução para um osso quebrado pode estar no ortopedista. A solução para um vírus pode estar numa vacina. Mas existem situações que não é a vacina, não é também o ortopedista que vai dar jeito. Principalmente quando a situação é na alma, é no interior. Só Deus vai tirar. Alguém me entende? Só Deus vai tirar. Então Ana sofria preconceitos e discriminações por causa de não dar filhos. Você acha que isso era fantástico, formidável? Hoje para nós, uma mulher que não dá à luz,
ela não está nem aí e nem é vista como amaldiçoada na sociedade que vive. Mas no tempo de Ana e para Ana não era assim. No tempo de Ana e para Ana era maldição que ela ouvia de Penina. Por isso ela era bastante insultada por Penina e demais outras pessoas do seu convívio social. Imagina Ana se dirigindo até o templo. O templo era em Siló. Não era alguns poucos quilômetros. Não era a poucos metros da sua casa. Era dias de viagem. E ela indo até Siló, e aqueles religiosos olhava para Penina e via filhos e filhas. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, no mínimo 2, e filhas, no mínimo 2. Provavelmente 4, ou até mais. E ela via aqueles meninos e meninas subindo com Penina, e ela só subia amargurada. Porque olhava para um lado e estava a discriminação. Tem alguma coisa errada com esta mulher. Essa mulher não engravida. Está debaixo da maldição de Deus. Não é assim também nos dias de hoje. Mesmo não se falando de engravidamento. Mas não é assim também nos dias de hoje. A cúpula social religiosa não discrimina também. Quantas vezes dizemos, tem alguma coisa errada com esse irmão? Esse irmão não está liberto porque tem alguma coisa errada com ele. Esse irmão não prospera porque tem alguma coisa errada com ele. Pode ter. Mas em nem todos os casos são assim. Existem casos e só Deus vai mudar a situação. Amém? Diga, existem casos, situações que só Deus para reverter o quadro. Aplauda Jesus por isso. Aleluia! O segundo motivo da amargura de Ana era Penina, sua rival. A palavra diz que Penina provocava, insultava e humilhava. Imagina conviver com essa situação: insulto, humilhação e provocação. Não tem ser humano que aguente. Amém? Alguém aqui tem algum formato de anjo, sensibilidade de anjo, para também não se irritar com provocação, insulto e humilhação? Era o dia a dia de Ana. Ela era provocada, insultada e humilhada. Versículo 6. Sua rival, vou pegar a versão que eu tenho aqui, uma outra versão. Ora, a sua rival muito, fala muito, a provocava. Para quê? Para irritá-la, para lhe tirar paz. Aquela que tinha o nome de preciosa pérola, era um instrumento na mão do diabo para provocar Penina,
para insultar Penina. E está escrito. Imagina a provocação. Se eu fosse você, eu não iria para Siló. Você é amaldiçoada. Vai fazer o que lá? Quantas vezes você não já foi? Quantas vezes você não já orou? Deus se esqueceu de você. Desista. Pastor, o que isso tem a ver com os dias de hoje? É a mesma coisa. De repente, até mesmo o cristão está preso em uma situação que a solução para aquela situação é Deus. Não estou falando de irresponsabilidades. Entende, né, irmão? Porque tem crente que ele age de irresponsabilidade e depois diz assim, essa situação só Deus para me tirar. Não é isso não. Eu não estou falando das irresponsabilidades humanas, aonde o homem comete as suas irresponsabilidades e depois tem isso como uma prova de Deus. Né? Não estou falando disso não. Isso é um outro estudo, é uma outra série. Para que ninguém venha se justificar, achando que pelo motivo de estar realmente com as suas irresponsabilidades em evidência, atribua isso como algo que só Deus para solucionar. Não é isso que eu estou me referindo. E Ana provocava porque ano após ano, Penina provocava porque ano após ano, Ana não engravidava. Vai subir de novo. Tem alguma coisa errada, Deus não está aceitando as suas ofertas. Se Deus estivesse aceitando as suas ofertas, você já teria engravidado. Você gostaria de viver assim? Mas você vive. Você tem situações que você vive assim. O diabo te provoca todo dia. O diabo sabe que a solução é só Deus. Mas ele quer te impedir de buscar a solução em Deus. Ele não te impede de buscar a solução em quem quer que seja. Ele não te pede de você ir aos melhores analistas e aos melhores cientistas do mundo. Ele não te impede. Mas na hora de buscar a solução em Deus, ele te impede. Com provocações, como também ele usou Penina. Para você não ter mais jeito. Você é amaldiçoado e vai morrer amaldiçoada. Quem não quer essa bênção na sua vida é Deus mesmo. Porque Ele, se Ele quisesse, Ele já teria dado. Cuidado com a voz que você ouve. Cuidado com as vozes que você dá crédito. Quantos querem ser abençoados? Digam amém. Amém. A solução está em Deus. Eu vou repetir. Para você alegrar o seu coração. A solução está em Deus. Existem situações que você pode consultar, contratar as pessoas mais especiais do mundo para lhe ajudar. Elas conseguem lhe ajudar, mas não conseguem solucionar o seu problema. Porque a solução está em Deus. Amém? Diga comigo, diga, não importa. Até mesmo se Deus tem me amaldiçoado, Ele é a solução para tudo na minha vida.
Você crê nisso? Para concluir, o que fazer quando a solução só pode ser encontrada em Deus? O que fazer? Versículo 7. Alguém leia. Leia em voz alta, por favor. Imagine, Ana já não tinha fome, não comia, chorava amargurada, chorava de ódio. Na versão diferente de vocês que eu tenho aqui, diz assim sucedia de ano em ano, ao que subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Se você tem alguma coisa que está tirando o teu sono e impedindo você de se alimentar, Jesus tem a solução para isso. Jesus é a solução para isso. Aleluia. Mesmo nos dias de hoje, mesmo em meio a um povo pentecostal, meio a um povo que crê na manifestação poderosa do poder de Deus, existem pessoas que dizem assim: eu estou sofrendo há anos. Ei, eu quero refrescar a tua mente nessa noite. Deus foi, Deus é e sempre será a solução. Diga: Deus foi, Deus é e sempre será a solução. Aleluia! Se alegre nessa noite. Ainda que o problema nos tire o apetite e nos cause muitas tristezas, Deus é a solução. Observe a serenidade de Ana. Mesmo amargurada, mesmo atribulada, Ana era serena. Versículo 8. Leia em voz alta. O marido buscou uma explicação. O marido buscou uma explicação. Ana, me explica. Por que você não come? Por que você só chora? Por que o teu coração está tão triste? Explica-me. Ana tinha tudo para bradar naquele lugar, naquela hora. Ana, tudo era realmente peculiar, favorável, para que Ana gritasse, para que Ana bradasse, amaldiçoasse a sua vida, desejasse morrer.
Mas o silêncio foi a resposta de Ana. Ana nada respondeu quando Elcana perguntou. Nada respondeu. A solução não está em você dar explicações. A solução não está em você se justificar. A solução não está em blasfemar de Deus, em censurar Deus. A solução está em buscar ao Senhor. Ela fica em silêncio. Nada responde a Elcana. Mas toma uma decisão. Diga comigo, eu não vou blasfemar. Eu não vou me justificar. Eu não vou explicar. Eu vou buscar a solução no meu Redentor. Quem tem Cristo como Redentor, diga aleluia. Aleluia. Para aqueles que não observaram ainda, eu quero trazer à sua memória uma extraordinária observação. É o que está escrito no Salmo 50. Salmos 50, 15. Folheia aí para mim, por favor. Salmos 50, versículo 15. O Senhor diz na sua palavra: invoca-me. Invoca-me. Quando? No dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me. Clama-me por socorro. Porque acreditamos mais na ciência do que em Deus. Porque acreditamos mais naqueles que são treinados por outros homens. Um cientista é treinado por outro homem. E por vezes um cientista é ateu. A psicologia quer que ignore a Deus. A psicologia quer que creia só na ciência. Deus levantou psicólogos cristãos para revelar ao mundo que a Bíblia, ela está a favor da ciência e que a ciência se volta para a Bíblia. E não é isso que o homem quer. O homem quer que a palavra de Deus seja definitivamente separada da ciência. Mas a verdadeira ciência, o verdadeiro cientista e o verdadeiro solucionador de problema chama-se Jesus Cristo. E Ele está dizendo para você nesta noite: invoca-me hoje, invoca-me na tua angústia e eu vou te livrar. E a única coisa que você vai fazer é me glorificar. Aleluia! Aleluia! E nós vamos para o versículo 9 de 1 Samuel. Versículo 9. Ouça-me. Então Ana se levantou
Nós estamos, ela dialogando em Siló com seu marido. E o seu marido diz bem assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. E ela não lhe responde nada. A Bíblia diz que Ana simplesmente levanta-se. Depois de comer e beber em Siló, ora, Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ana se levanta e vai buscar a solução. Aí agora eu quero que você aponte para alguém que estiver do seu lado e diga: levanta-te, vai buscar a solução no Senhor. Ana não fica se maldizendo. Ana não fica dizendo: eu sou imprestável, eu tenho que morrer, eu sou uma decepção para o meu marido, eu tenho que morrer, eu sou uma decepção para a minha família, tenho que morrer, eu sou uma decepção para a família de Elcana, eu tenho que morrer. Olha para Penina, tem tudo a ver, ela é uma pérola mesmo, e eu sou uma fracassada. Ana se levanta e vai buscar a solução. Igreja, se levanta e vai buscar a solução no teu Senhor. Irmão, irmã, se levanta e vai buscar a solução no teu Senhor. Ele é o único que tem a solução para todos os teus problemas, todas as tuas aflições, todas as tuas tristezas. Aleluia. Ele tem a solução para tudo, não apenas para algumas coisas. Ele tem a solução até para as circunstâncias que Ele mesmo cria. Se Deus criou uma circunstância difícil para a sua vida, Ele tem a solução. Invoca na angústia. O Senhor está dizendo: e eu vou te livrar. E a única coisa que eu quero é que você me glorifique. Aleluia. Aleluia. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Chorou muito. Buscou com intensidade. Buscou com gosto. Buscou com esperança. Buscou com fé. Não fez uma oração religiosa: Deus, eu estou aqui, me abençoa. Ela orou de dentro para fora. E segundo a Bíblia, os seus lábios mal se moviam. Era uma oração tão interior, tão introspectiva, uma oração que vinha tanto de dentro, que palavras não foram ouvidas por Eli. Amém? O segredo está no que Jeremias falou: vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando vocês me buscarem de todo o coração, vão ver que eu sou a solução para uma família caída, para um casamento falido, para a vida financeira destruída, para a vida emocional arruinada. Quando buscar o Senhor de todo o coração, verá que Ele é Deus e Ele é exaltado na terra, em qualquer lugar. Aleluia. Aonde estão os crentes, Ana? É provável achar muito crente, Penina, insultador, cheio de competição. Mas nessa noite Deus quer que você e eu nos levantemos como Ana, que apresentemos a Deus a nossa dor, a nossa amargura, o nosso ódio, o nosso rancor, seja lá o que tenha que apresentar, e apresente a Deus e diga:
Deus, tu és a solução para esse meu interior arrasado, para essa amargura de alma que eu tenho, para esse conflito que eu tenho comigo mesmo. Tu és a solução, e buscar com toda a intensidade, você sairá curado. Aleluia. Ana orou com intensidade. Enquanto Ana orava, o sacerdote olhava para ela e via o tremular dos seus lábios e julgou. Sacerdotes julgam. E não julgam segundo a palavra, julgam segundo a sua mente. O que é que você está fazendo de errado? Que pecado você cometeu? Uma hora dessa tão cedo e você embriagada? Mulher, para de tomar vinho. Não é assim? Temos a receita. Você precisa orar mais. Você precisa ler a Bíblia mais. Você precisa de uma coisa só: buscar o Senhor de todo o teu coração. Se você quer achar o seu Senhor, busque de todo o seu coração. Se você quer que Ele seja a solução do seu problema, busque-o com intensidade. Não busque religiosamente. Religiosamente, os católicos deveriam ser os mais abençoados da face da terra. Porque o padre diz bem assim: olha, hoje você ora 90 Pai Nossos. E para completar, 300 Ave Marias. E eles continuam no mesmo. No mesmo. A igreja de Jesus é um corpo são. Porque Jesus sempre teve e sempre terá um corpo são. Deus não quer que você seja membro do corpo dele doente, raquítico. Não, é assim mesmo, Deus sabe, né? Foi assim mesmo para Ana até o dia que ela não tomou uma posição. No dia que Ana tomou uma posição, a sua vida mudou. Até Deus teve que voltar atrás a maldição que tinha colocado nela. Amém? Até Deus teve que mudar o quadro. Não me tenhas, disse Ana no julgamento do sacerdote, não me tenhas como uma filha de Belial. Versículo 16. Belial significa inútil, sem valor. No hebraico é Belial. Belial. Transmitindo a ideia de algo maligno, indigno, imprestável. Em outras palavras, Ana estava dizendo: homem de Deus, não me tenha como um vulgar, não me tenha como uma imprestável. A minha alma está triste, ferida, porque eu não gero filhos. Mas o meu Deus vai ter misericórdia de mim. Amém? E o que foi que aconteceu? Versículo 17. Então disse ali: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
ao que disse Ana: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho. E a primeira coisa depois, quando ela chegou ao seu caminho, ela fez o quê? Versículo 18, ela fez o quê? Comeu. Quando Deus tira toda a amargura, a primeira coisa que vem é o apetite renovado. Quando Deus tira toda a tristeza, o fastio, a falta de apetite, vai embora. O amor pela vida aumenta. O desejo de morrer desaparece. E aquela mulher que não se alimentava, depois de ter orado com intensidade a Deus, ela sai daquele lugar já com vontade de comer. E ainda diz mais o versículo de número 18, completa. Ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. Busca a Deus com intensidade. Busca a Deus com intensidade. Que as pessoas vão ver que você teve com Deus. E a bênção de Deus te alcançou. Só em olhar para você. Só em olhar para você, o seu semblante mudou. Ana agora está realmente alegre. Ana está esperançosa. Ana está certa, convicta de que ela iria, a partir daquele momento, ela iria engravidar. Por quê? A solução chegou. O cativeiro mudou. Aquilo que prendia, não prendia mais. O que prendia, a sua alegria. O que prendia, a sua expectativa de ter filho, foi desprendido. Quem desprendeu? O Senhor dos Exércitos. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Depois, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: depois que você busca com intensidade, que você celebra a solução. Eu acho interessante, eu olho a Bíblia, todos os detalhes. Eu não leio a Bíblia de uma forma sem meditar. Depois levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E foram à casa em Ramá. Alcana conheceu Ana, tiveram relações sexuais. E Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Ela orou com intensidade. E quando Deus ia lembrar dela? Naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, sei lá, que Ana realmente convida o seu esposo para uma relação sexual, o Senhor se lembra. E diz: hoje você engravida. Hoje eu quero que você engravide. Hoje eu quero que a sua vida seja uma vida alegre. Hoje eu quero que a sua vida seja uma vida de paz. Hoje eu quero te dar um presente que você sempre quis ter: um filho. O seu problema pode não ser esterilidade. A sua ansiedade pode não ser ter um filho. A sua ansiedade, seu problema pode ser outro. Mas Deus é aquele que veio para libertar os cativos. Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para anunciar o dia aceitável do Senhor.
Hoje é o dia de você ver o seu Deus como um verdadeiro Deus. Aleluia. Hoje não é um dia de você estar aqui por religiosidade. Hoje não é um dia de você estar por aqui porque é mais um culto, é mais uma palavra. Não, esta é a palavra. A palavra que vai mudar a sua vida. A palavra que vai solucionar todos os teus problemas. Todos os teus problemas. Aleluia. Jesus disse, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Acabou o teu tempo de opressão. Amém? Acabou o teu tempo de angústia. As tuas angústias hoje, elas não vão permanecer mais. Hoje é o fim delas. Não existe um problema ou uma situação que Jesus não seja a solução. Diga, Ele é a solução para todas as coisas na minha vida. Você concorda com isso? Amém. Diga amém. Último versículo. 2 Samuel 2:21. Agora é no capítulo 2. O versículo é o 21. E a leitura é sua. Leia em voz alta. Nem todos ouviram, eu vou ler aqui, ó. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos. 3 homens para ir para o exército. E quem seria o chefe do exército? Samuel. Aquele filho que ela prometeu seria lá no futuro o chefe do exército. Estaria realmente como num posto de juiz na nação de Israel. Ele abençoava. Amém? Ele abençoava, ele a abençoou. Ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos Ana teve? 6. 4 homens com Samuel e 2 meninas. Deus muda o cativeiro de qualquer um. Olhe para mim. Não fique esperando eu fazer uma mágica na sua vida. Não tenho isso. Eu tenho o poder de Deus para liberar. Mágica não. Eu tenho o poder de Deus. Amém? O dia de alegria na vida de Ana chegou. O dia de alegria na sua vida chegou. O caminho é o mesmo. A solução vem dele. Amém? E todos que querem nesta noite ver nas suas vidas o milagre de Deus, ponha-se em pé em nome de Jesus.